Olá, boa noite. Em sessão extraordinária, deputados começaram a discutir hoje, em primeiro turno, o texto base da reforma da Previdência. Áudio do procurador da Lava Jato é divulgado pelo site The Intercept Brasil. Senado propõe projeto de lei para autorização de grampos telefônicos. Segurança da informação e ataques cibernéticos é tema em destaque desta edição. O Jornal da UFO está no ar. Os ministros do governo Bolsonaro devem se licenciar para reforçar os votos da reforma da Previdência no plenário. O objetivo é concluir a tramitação na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18. As conversas com líderes partidários começaram no final de semana e continuaram hoje na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Amanhã deve acontecer a discussão e a votação em primeiro turno da proposta de reforma da Previdência. O foco é garantir a presença de ao menos 495 parlamentares em plenário, número que, em tese, garantiria a aprovação. Em seu podcast semanal, Maia destacou o papel do parlamento na elaboração do texto da reforma. Que a construção do texto foi uma construção parlamentar e que a construção da vitória, se ela acontecer, será uma construção do parlamento, não será uma construção do governo. Será o resultado do esforço, do trabalho e da dedicação de cada deputado e de cada deputada. Nos partidos da base do governo e no próprio PSL, há quem concorde com Rodrigo Maia. Se o próprio partido do governo cria dificuldades em matérias que não estão combinadas, é óbvio que vai trazer dificuldades e pode comprometer a votação final da matéria. Na verdade, o presidente Bolsonaro expressa uma visão política. Nós demonstramos a nossa visão de Brasil, de preocupação com o parlamento. Essa reforma não é mais do presidente Bolsonaro, essa reforma é a reforma do parlamento, do presidente Rodrigo Maia. Existe um artigo na proposta que garante a integralidade para todas aquelas categorias que estão presentes na Lei Complementar 51 de 1985. Essas categorias são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil do DF e as polícias legislativas. Esse direito vai estar garantido desde que, e todos nós esperamos amanhã, para o bem do Brasil, a gente tenha, se Deus quiser, a votação em primeiro turno da PEC. O governo vai fazer a sua parte nos esforços para a aprovação da reforma. Os ministros que têm mandato parlamentar devem ser exonerados temporariamente para a votação no plenário da Câmara. Tereza Cristina, da Agricultura, Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, devem voltar às suas pastas ainda nesta semana. Até sexta-feira a gente tem a Previdência aprovada todinha na Câmara. Segundo turno também? Segundo turno também. Um projeto de lei apresentado no Senado propõe que órgãos de inteligência do governo possam instalar grampos telefônicos e escutas com autorização judicial. Veja. De tempos em tempos surgem no Brasil escândalos com escutas telefônicas, até no mais alto cargo da República. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff tiveram conversas vazadas na Operação Aletheia da Polícia Federal. Houve também casos de operações anuladas no Supremo por causa de grampo ilegal. Foi o que aconteceu em 2008 durante a Operação Satyagraha, comandada pelo então delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que investigava um esquema de corrupção e sonegação fiscal. Toda ligação passa por uma central onde o sinal é decodificado. Quando a operadora recebe a ordem judicial de grampeamento, passa a gravar as ligações e a repassar os áudios para as autoridades. O pedido tem validade de 15 dias. A Polícia Federal usa o sistema Guardião, da empresa Digitro, para organizar os arquivos. Esse sistema Guardião é como se fosse um grande PABX com HDs que fazem a guarda desses áudios. Esses dados são passados em conjunto para esse sistema Guardião e fica à disposição dos analistas da polícia. No Senado, um projeto de lei quer ampliar o acesso a esse dispositivo. Com autorização judicial, estariam aptos a pedirem escutas e grampos 19 órgãos como a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e alguns setores das Forças Armadas. A proposta foi feita pelo senador paulista Major Olímpio. Por isso nós estamos pensando nesse marco regulatório da informação, que é colocar diretrizes
para colocar parâmetros e a integração entre as agências de informação. Para a instalação de uma monitoração telefônica, por exemplo, está previsto no marco regulatório obrigatoriamente a autorização judicial. Então é justamente o contrário, é para evitar a monitoração clandestina, a arapongagem. O projeto atualmente está na Comissão de Relações Exteriores e vai ser relatado pelo senador catarinense Esperidião Amin. De acordo com a lei brasileira, escutas telefônicas são autorizadas pela Justiça apenas em investigações criminais. A partir do momento em que se já desobedece à Constituição Federal, já é um vício de origem e, portanto, isso é absolutamente inconstitucional. Se está querendo criar, é uma super ABIN, não é? Isso é muito perigoso. Lembra a época do CNI. A SNI é exatamente isso. Está tentando criar isto de uma forma tortuosa e absolutamente sem critério de razoabilidade. E na tarde desta terça-feira, o site The Intercept Brasil, pela primeira vez, divulgou um áudio de suposta conversa do procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, enviada a um grupo de procuradores. Na conversa, o procurador pede silêncio dos colegas sobre a liminar do STF e comemora a decisão do ministro Luiz Fux, que proíbe o ex-presidente Lula conceder uma entrevista a um jornal de grande mídia. Confira o áudio divulgado. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! Amanhã voltamos a falar mais sobre esse assunto. Agora, segundo o 4º relatório de segurança digital divulgado o ano passado, de 2017 para 2018, o número de ataques, o número de cyberataques, na verdade, cresceu 95%. E ninguém quer perder, é claro, para um hacker ou algum tipo de vírus, algo tão importante. Então, como proteger os dados pessoais? Algo que vai muito além das questões financeiras. Veja na reportagem. Um mundo conectado ao ciberespaço, onde cada detalhe da nossa vida exposto tem um preço. Pela quantidade e importância dos dados que armazenam, as empresas podem ser grandes alvos de hackers do mal. Pensando nisso, que esta empresa em Uberlândia decidiu aperfeiçoar a segurança das informações. Nós vivemos tempos de muita inquietude com a segurança de dados e a qualidade e a eficiência da comunicação, né? Nossa comunicação hoje depende muito de informática, depende muito de internet, de WhatsApp, de e-mail. Então a gente fica muito preocupado com essa questão de invasão de dados, de hackers, de comércio de dados sequestrados. E a gente sempre ouve falar muito, tanto na televisão como no dia a dia. Eu tive 2 amigos, um ligado ao nosso trabalho que teve realmente seus dados roubados, ou sequestrados, acho que é o melhor termo, e casos de... Eu mesmo sofri uma invasão, um hacker entrou e começou a disparar e-mails do meu e-mail para Deus e todo mundo, e realmente a gente fica preocupado com essa consistência. E a preocupação não é à toa. A cultura do isso nunca vai acontecer comigo ainda é um hábito dos brasileiros, mesmo estando entre os países mais vulneráveis aos cyberataques. Mas algumas empresas de tecnologia em Uberlândia já despertaram para o problema e estão investindo em segurança. A segurança de dados hoje está muito voltada à prevenção de algum tipo de incidente de vazamentos de dados, né? Seja de dados pessoais num smartphone, por exemplo, num tablet, ou de dados corporativos, né? Dados voltados a negócios, lista de clientes, contratos, informações
voltadas ao negócio da empresa que, porventura, podem ser extraviadas sem a necessidade e sem alguma permissão em cima daquilo, né? Segundo o 4º relatório de segurança digital, de 2017 para 2018, o número de cyberataques cresceu 95%. Nos 6 primeiros meses de 2018, foram mais de 120 milhões de casos. E se falando de tecnologia, então a gente tem tecnologias básicas, um antivírus, por exemplo, instalado na máquina do usuário, até tecnologias de pontas, equipamentos de grande porte para proteger a empresa como um todo, né? Proteger o banco de dados, proteger a rede do cliente. Então a gente vai ter uma gama bem grande de produtos aí que a gente consegue trabalhar. Com as informações seguras, as empresas podem concentrar as preocupações apenas em suas funções. Contudo, para Marcelo, a segurança tem um preço, que vai além do custo financeiro. O que às vezes a gente fica um pouco chateado é que a gente fica escravo disso, né? A gente fica dependente de algum procedimento que fica mais difícil, mais demorado. Então, a gente tem que inserir mais uma senha, mais um login, mais um procedimento. Nem todos os e-mails entram automáticos. Às vezes a gente quer instalar alguma coisa, não consegue. Mas isso é sinal dos tempos. Mas realmente a eficiência melhorou muito. As pessoas hoje, por ter acesso à informação de crimes cibernéticos, ataques, elas começam a buscar mais por essa informação. Então, isso é um facilitador para nós, empresas, que trabalhamos com a segurança de dados e informações, para que a gente possa falar mais do assunto, conscientizar. Isso realmente mudou de uns tempos para cá, com certeza, mas a conscientização da importância que se deve dar ao assunto e a prática do que se deve fazer, qual o método para realmente se proteger, é um trabalho que a gente faz constantemente. É importante lembrar que no mundo digital todo cuidado é pouco, já que qualquer informação pode valer muito em mãos erradas. A vulnerabilidade, ela não escolhe tamanho e nem complexidade. Aonde tiver um espaço, uma brecha para invasão, é onde mora o perigo e é onde a gente está aqui para conscientizar e proteger. E hoje o Jornal da UFO traz em destaque justamente esse tema, segurança da informação. E nós vamos entender também sobre o universo dos hackers. E para conversar sobre isso conosco, a gente convidou o Rogério de Freitas, que é técnico em tecnologia da informação aqui da UFO. Boa noite, Rogério. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós agradecemos. E também o Rogério Okada, que é gerente de tecnologia de informação, também um profissional de TI, e trabalha numa grande empresa voltada também à tecnologia. Boa noite, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, vimos a reportagem, então, os desafios, né, que o Brasil enfrenta na questão da segurança digital. Por que ainda cresce tantos ataques cibernéticos e o Brasil tem uma posição tão ruim no ranking, né, quando o assunto é segurança digital? Bastante interessante o seu questionamento, né? Conforme a reportagem que a gente viu, né, realmente a parte tecnológica ela vem avançando. Então, cada dia que passa, temos mais recursos tecnológicos para ajudar as empresas e os usuários a se defenderem. No entanto, nós temos um problema de cunho cultural. Realmente, as pessoas, os usuários, eles têm uma tendência realmente de achar que aquilo normalmente não vai acontecer com eles e realmente não lança mão desses recursos, né, tecnológicos para se proteger. Então, realmente é um problema bastante cultural, né? No Brasil, a gente percebe-se isso. Já estive do lado do setor privado e eu costumava brincar que a gente passava mais tempo tentando convencer os usuários de que aquilo é importante do que efetivamente indo na tecnologia, indo nos processos para implantar. Então, infelizmente, realmente o aspecto cultural é algo que ainda dificulta bastante. Perfeito. Okada, e nesse sentido no mercado, quais seriam os principais erros então cometidos pelas empresas que acabam facilitando esse ataque cibernético? Eu acho que o ponto principal quando você olha para uma empresa é justamente achar que ela está segura, né? Eu acho que esse é o primeiro grande problema que a gente enfrenta, né? Estatisticamente, os maiores eventos de vazamento ou vulnerabilidades citadas na reportagem, ela vem inclusive de dentro da própria empresa. Então é importante essa parte que o Rogério colocou da conscientização, da mudança da mentalidade no sentido de realmente se preocupar com essa questão da proteção das informações, né? Então é fundamental esse tipo de iniciativa, né, nas empresas.
Perfeito. E aí você falou que às vezes vazamentos vêm de dentro, então há um olhar também profundo sobre a segurança até entre os funcionários. Exatamente. Então, existem tecnologias para isso, né? Você vai implantar diversos sistemas ou ferramentas tecnológicas que permitem você ter um grau de proteção, um grau de acompanhamento e controle. Mas é importante destacar que tem que ter a pessoa estar nisso daí. Então é fundamental que haja um processo de conscientização. A ferramenta, a tecnologia vai apoiar, né? Mas a atitude de se preocupar com esse fato, tanto fora quanto dentro, ainda mais agora, né, com esse mundo totalmente digital, cada vez mais digital, é fundamental que a gente se preocupe com fatores básicos, como a reportagem disse, né, a questão de termos um protetor, um antivírus que a gente fala, né. As empresas maiores ou empresas grandes, eles usam outros protetores tecnológicos, pessoal, mas isso de nada vai adiantar se não houver realmente as atitudes se preocupando com isso. E iniciativas que façam com que cada vez mais as empresas se protejam desse tipo de situação, ataque cibernético, que é inevitável. Então tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Muito bom. Bom, hackers. Basta ouvir esse nome para que muitos usuários associem a criminosos ou pessoas de má fé. Mas será que o mundo precisa de hackers? Sim, os hackers podem ser algo positivo, não só para o bolso, mas também para toda a sociedade. Entenda por quê. Jonathan é uma espécie de caçador de falhas em sistemas de segurança virtual. Tem a missão de vasculhar softwares para descobrir e bloquear ataques de criminosos digitais que roubam dados, códigos ou senhas e causam prejuízos milionários. Para combater a ação de intrusos, faz uma varredura na rede, analisa, testa as vulnerabilidades e define reforço na proteção de dados. A segurança 100% ela não existe. E você sempre vai ter algo que vai te surpreender, como todo dia surge uma vulnerabilidade nova. Para evitar riscos, esta empresa de call center decidiu investir na proteção do sistema digital. Depois de contratar um especialista na área, formou uma equipe própria para identificar possíveis falhas. Com o monitoramento de ocorrência de fraudes, evita perdas financeiras de clientes. Nossa maior preocupação é proteger os nossos clientes da casa com essas invasões e vazamento de dados, de informações. E-mails suspeitos e falsas lojas virtuais também são usadas por hackers em busca de novas vítimas. Eles costumam instalar vírus nos computadores para descobrir dados de contas bancárias e de cartão de crédito. O Brasil é o segundo país do mundo em prejuízos causados por ataques cibernéticos. Perde apenas para a China. 62 milhões de brasileiros foram vítimas de cybercrime em 2017. Os prejuízos foram de 22 bilhões de dólares, o que equivaleria hoje a mais de 84 bilhões de reais. A Polícia Federal investiga a ação de hackers em conversas entre o então juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Mas o setor público já sofreu outros ataques, como o Ministério da Saúde em 2016 e o Ministério da Defesa no ano passado. Bancos públicos e privados também já foram vítimas de fraudes eletrônicas. Esta empresa, especializada em segurança da informação e perícia computacional, capacita profissionais para atuar no mercado. A orientação é ficar atento a certificados de segurança de sites e instalar sistema de proteção eficiente. Sistemas, por exemplo, precisam contar com mecanismos de proteção, entre eles antivírus, alguns bloqueios sobre portas, serviços e até mesmo trocas de usuários padrão. O hacker ou o atacante, infelizmente, irá descobrir essa senha padrão e se valer desse conhecimento para invadir sistemas alheios. Nem sempre os hackers são criminosos, existem também os hackers do bem. Nesse sentido, Rogério, gostaria que você falasse mais sobre essa profissão, né, esse profissional de TI. Ok, realmente existe uma dificuldade de separar, né, esses dois tipos de perfis de pessoas, né, e a gente tem uma tendência sempre de chamar de hacker, né. Nos primórdios existia, né, o termo hacker para descrever um profissional que tem profundos conhecimentos na área computacional. E aí, com o início das práticas ilícitas, essas pessoas que tinham uma boa índole, né, ficavam numa situação ruim. E aí acabou se criando uma terminologia mais adequada para descrever
esses profissionais que têm profundos conhecimentos, mas que utilizam esse conhecimento para práticas ilícitas. Então, o termo mais adequado seria o cracker, né? Então, o cracker seria o hacker do mal, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem o cracker, que pratica atividades ilícitas, e o hacker, que é aquele profissional que tem profundo conhecimento e que não utiliza esse conhecimento para práticas criminosas, e sim para defender as informações, os dados, os sistemas das organizações, né? São fundamentais. Fundamentais, né? Então, mais recentemente, a gente tem uma terminologia que é o hacker ético, né? Que é uma terminologia também utilizada para o hacker do bem. E, Okada, esses profissionais têm um mercado aí interessante, né? Eles são muito requisitados. Como é que você vê esse mercado de, então, hackers éticos? Né? Com certeza é um mercado extremamente importante. Eu entendo que, enquanto empresa, a gente tem hoje uma dificuldade de encontrar esses tipos de profissionais, né? Muitas vezes eles estão prestando esses trabalhos através de empresas especializadas, onde as empresas procuram justamente esses parceiros, essas consultorias, como a gente fala, para nos apoiar nessas linhas de defesas, aí, nessas análises, na identificação de possíveis vulnerabilidades nos ambientes internos da organização e, por que não, nos ambientes de clientes também, né? Podem ocorrer. E a gente pode falar até que os salários são interessantes também, né? Eu diria que hoje muito requisitados e, como o Rogério disse, de conhecimentos muito avançados. Então, tem um preço para isso, né? Como todo um profissional de linha tem o seu valor aí de mercado, né? Com certeza. E você já ouviu falar em Deep Web? O termo remete à internet profunda, local de difícil acesso onde há muitas informações que geralmente não se encontra na web convencional. Veja. Você já deve ter ouvido essa música em algum meme das redes sociais para fazer referência à Deep Web. Mas você sabe o que é Deep Web? Não conheço não. Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Não, nunca ouvi falar não. Já ouvi rumores da Deep Web, né? Que é a parte obscura da internet, onde não tem só coisas ruins também, tem algumas coisas boas. Mas a gente encontra de tudo lá, né? Eu ouvi falar, mas nunca cheguei a entrar lá não, logar lá não. E é por esse caminho, Vitor. A Deep Web, ou internet profunda, na tradução livre, é uma parte da rede que somente os conhecedores de sistemas de computação conseguem ter acesso. Há quem ache que por lá só existem conteúdos anônimos ou ilegais, mas não é bem assim. O termo Deep Web foi criado em 2001 pelo pesquisador Michael Bergan para descrever qualquer conteúdo que não aparece em mecanismos de pesquisa simples como o Google ou Bing. Para ter acesso, é necessário um site específico. Lá estão disponíveis bancos de dados de agências, processos de tribunais, dados de mapas, documentos do governo e por aí vai. A internet pode parecer terra sem lei, mas na Deep Web a situação é ainda mais complicada. Ativistas políticos, hackativistas e criminosos virtuais, além de interessados em conteúdos censurados ou ilegais, fazem uso dessa ferramenta. Por lá tem lojas de mercadorias proibidas ou de difícil acesso, inclusive drogas e armas, além de conteúdos piratas. Estes sites não estão imunes de investigação. Algumas lojas já foram derrubadas pela polícia. Um caso notório foi o do Silk Road, um site de venda de drogas cujo fundador foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos em 2015. Tá aí, muito bacana a gente conhecer, entender um pouco sobre a Deep Web. E como que os hackers éticos também utilizam da Deep Web em alguns momentos, Rogério? Sim, os hackers éticos podem, né, utilizar esse tipo de, vamos falar assim, de refúgio para dados um pouco mais difíceis de serem acessados pelos usuários convencionais, por exemplo, numa situação onde uma empresa contrate, né, um profissional desse perfil para saber se informações da empresa estão sendo negociadas nesse tipo de rede, né? Então vamos imaginar que base de clientes ou dados de cartão de crédito, que normalmente são comercializados nesse submundo, né? Um profissional pode ser contratado por uma empresa para investigar se aquilo está acontecendo e, se estiver acontecendo, a empresa que está contratando ele possa tomar as devidas providências, né,
para evitar que esse vazamento continue ocorrendo ou estancar, né, aquelas informações que estejam lá. Perfeito. Okada, e quando a gente fala de crimes, né, cibernéticos, as empresas também não protegem os dados dos seus clientes, elas estão sujeitas a também serem penalizadas por isso, né? Com certeza, né? Essa é uma preocupação primordial, né, principalmente das empresas, que é justamente proteger as informações de seus clientes e da própria empresa, né? Porque são questões estratégicas, muitas vezes, que podem vazar e criar aí certas dificuldades para a organização, né? Há de se lembrar também que agora nós temos aí, a partir do dia 28 de agosto de 2020, a famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vem justamente a reforçar e agora com uma tratativa de lei, a importância da proteção desses dados, não só nas empresas, mas também para o cidadão, para, né? os usuários, para os usuários que mexem ou manipulam com dados, né? Então é importantíssimo, mais uma vez, reforçar que o Brasil precisa mudar essa cultura, né? A gente vê ali o ranking, não é nada positivo, temos que trabalhar então a questão cultural no mundo corporativo, mas cada cidadão também tem que fazer a sua parte. Com certeza. Diria que o cidadão tem a maior parcela de responsabilidade, que é buscar um pouco entender, né, o porquê de uma série de controles, né, uma série de bloqueios, né, isso tudo existe por algum motivo. E esse motivo é proteger basicamente ele e as suas informações. Perfeito. Bom, agora, será que vem frio por aí? É hora da gente conferir a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, o frio permanece. A mínima é de 12 e a máxima 24 graus. Quarta-feira, com predomínio de sol em Patos de Minas. Por lá, os termômetros marcam entre 12 e 24 graus. Previsão de dia gelado em Monte Carmelo. A temperatura mínima deve chegar a 10 graus e a máxima 24. Ituiutaba também vai ter uma quarta bem fria. A mínima na cidade pode chegar a 9 graus. A máxima fica 28. Em Frutal, dia ensolarado e temperaturas entre 12 e 27 graus. E você, está à procura de emprego? Confira as vagas que separamos no nosso quadro Mercado de Trabalho. A CDL de Uberlândia disponibiliza uma vaga para assistente de logística. É preciso ter ensino médio completo e conhecimento em informática. A remuneração é de R$ 1.200, além de vale transporte e cesta básica. Oportunidade para vendedor no segmento de embalagens. É necessário possuir experiência com vendas internas. O salário é de R$ 1.160, mais comissão, vale transporte e vale alimentação. Uma vaga para torneiro mecânico. É requisito ter CNH do tipo A ou do tipo B. O salário é de R$ 2.000. Em Patos de Minas, há uma vaga aberta para pizzaiolo. É necessário ter ensino médio completo e experiência na área. O salário é de R$ 1.500. Oportunidade também para gestor de projetos ambientais. É necessário ter ensino superior completo em engenharia ambiental, biologia ou áreas afins. O candidato precisa ter também habilitação do tipo B e carro próprio. O salário é de R$ 1.500. Se você se interessou por alguma dessas vagas ou procura outras oportunidades, é só entrar no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Patos de Minas. Hoje, 2 profissionais da tecnologia da informação compartilharam conosco informações importantíssimas sobre segurança da informação. Eu quero agradecer muito, então, a presença do Rogério de Freitas. Muito obrigada, viu, Obrigado. Rogério? E fica, então, mais uma vez, alerta à população, né? Sim. Aquelas pessoas que trabalham dentro das organizações, né, tentem entender o porquê dos mecanismos de proteção, né? Normalmente, esses mecanismos, eles atrapalham um pouquinho o nosso dia a dia, mas tem um motivo, né? Busque entender esses motivos. E buscar um profissional sempre, né? Muito obrigada, viu, Rogério Okada, por estar aqui com a gente também. Obrigado, eu que agradeço. E vamos reforçar, né, pessoal? Eu acho que a segurança depende de cada um de nós, então tem muita atitude nossa tem um papel muito importante nosso
nesse contexto, né? Com certeza. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã a gente tem um novo encontro, eu te espero, viu? Muito obrigada pela audiência. Tchau.